Imagina o seguinte, em uma cidade movimentada surge um imenso portão que dá acesso direto ao mundo de fantasia. O governo japonês, em busca de entender melhor a situação e para evitar ataques vindos do enorme portão, decide enviar grande parte do seu exército para explorar o mundo do outro lado. O anime de que estamos falando é Gate. Itami, um otaku de 33 anos, sempre coloca seu hobby em primeiro lugar, nunca levando seu real trabalho a sério. A caminho de uma convenção de anime e mangá, um portão gigante aparece no distrito de Ginza, em Tóquio. No caminho, Itami bate sua cabeça em um pilar, só pra logo após ter visões de um mundo de fantasia. Um dragão voa pra fora do portão, seguido por uma legião de soldados vestindo o que parece ser armaduras romanas. E eles começam a aterrorizar a cidade. Um dos soldados avança em um policial, e Itami entra em ação, derrubando-o no chão e matando-o com sua própria adaga. Apesar de estar vestindo shorts e uma camiseta, ele tenta fazer com que a polícia evacue os cidadãos. A polícia não entende muito bem, mas após ligarem para um de seus superiores, eles começam a seguir suas ordens. Acontece que Itami é um reservista da JSDF, Força de Defesa Especial do Japão, e foi promovido a primeiro-tenente por seus esforços heróicos em Ginza. Ele não está nem um pouco feliz com a sua nova posição. Afinal, ele perdeu a convenção e agora tem muito mais responsabilidades do que jamais tivera. Ele só aceitou o trabalho para sustentar o seu hobby. A vida de otaku é a única na qual ele se sente bem. O primeiro-ministro do Japão anuncia que eles estarão enviando uma unidade JSDF através do portão com total apoio do presidente dos Estados Unidos. Após 3 meses de preparação e reconhecimento, o novo primeiro-ministro do Japão declara que a JSDF está pronta para implantar uma força-tarefa especial. Na capital imperial, o Senado faz petições ao imperador Malta sobre como responder ao ataque. Seu exército, que encontrou a JSDF em Alnes Hill, onde o portão está localizado, foi completamente obliterado. O imperador envia mensageiros para convocar estados vizinhos, mas quando eles atendem o chamado para as armas, Duran, um comandante, fica desconfiado quando as forças imperiais não são vistas em lugar nenhum. Eles planejam seu ataque para a manhã seguinte, mas o exército imperial ainda está ausente. Duran leva suas tropas ao campo de batalha, apenas para encontrar o resultado de um banho de sangue. Sua primeira ofensiva resulta em aproximadamente 10 mil mortes, a segunda, 40 mil. Eles nunca viram armas modernas e são completamente imponentes contra a JSDF. Duran planeja atacar à noite, mas sem sucesso. O inimigo sinaliza com fogos de artifício e abate suas forças. Escudos não são páreos para as balas. O total de mortos ultrapassa 100 mil, e os planos do imperador de neutralizar os exércitos dos territórios circundantes são um sucesso. Eles não têm mais o poder de tomar a capital imperial. Ele ordena a destruição de cidades e vilas próximas para cortar o suprimento de alimentos e criar uma dependência do império. Sua filha exige saber o que ele vai fazer sobre os invasores. Então, ele diz a ela para levar sua Ordem da Rosa para observar e avaliar a situação. O presidente dos Estados Unidos decide sentar e esperar até que a operação do Japão falhe. Itami é colocado no comando do 3º Esquadrão de Reconhecimento para pesquisar a terra e fazer o primeiro contato com os habitantes locais, esperando que as relações pacíficas estejam em jogo. As equipes veem fumaça à distância, e a fonte é um enorme dragão que cospe fogo. O fogo ocasionou um incêndio. E há um problema, porque as informações que obtiveram dizem que deveria haver uma cidade no meio daquele incêndio. Procurar sobreviventes parece inútil, já que tudo foi reduzido a cinzas. Justo quando eles decidem relatar de volta, Itami descobre alguém inconsciente no fundo de um poço. Descendo até o fundo, ele resgata a única sobrevivente, uma elfa. Eles decidem levá-la com eles de volta a Koda, uma vila que passaram mais cedo. Quando os aldeões ficam sabendo do ataque do dragão, eles imediatamente começam a empacotar seus pertences e abandonam a vila, incluindo uma jovem maga, Lelei, e seu professor. Quando ela vê a JSDF, ela vai investigar as pessoas estranhas. Ela é salva pela JSDF pouco antes de ser pisoteada por um cavalo assustado. Um grupo de bandidos planeja emboscar os aldeões enquanto eles escapam na estrada, quando uma garota empunhando uma alabarda gigante aparece. Ela os derruba, sorrindo o tempo todo, e se apresenta como Hori Mercury, uma apóstola do deus das trevas, Emroy. A 3ª equipe de reconhecimento ajuda a escoltar os refugiados. Itami tem que fazer algumas concessões para permanecer fiel à sua missão pacífica,
queimando um carrinho com um eixo quebrado, bloqueando o caminho. Antes que eles possam continuar sua jornada, eles avistam alguns corvos no horizonte. É Rory Mercury, a lolita gótica que Tami viu em sua visão quando batera sua cabeça no pilar. As crianças se referem a ela como um oráculo e correm para encontrá-la. Tomando um interesse especial em Tami, ela se junta a eles em seu carro, insistindo em sentar no colo dele. Antes que eles possam continuar em seu caminho, o dragão de chamas que eles viram destruir a vila aparece, fazendo a elfa acordar de repente. As balas de calibre 50 são inúteis contra o dragão. A elfa percebe e faz um gesto para os olhos dela. E Tami fica confuso no início, mas logo percebe que ela quer que eles mirem nos olhos dele. Eles preparam um RPG e disparam, mas o disparo parece ser mal executado, até que Rory entra em ação, jogando a sua alabarda no chão, criando impacto suficiente para mover o dragão para o caminho do RPG. Ele explode, desmembrando o dragão de seu braço esquerdo. Ele recua. Os refugiados agradecem a JSDF, mas não podem aceitar mais ajuda. Então se separam, deixando alguns retardatários com eles, incluindo a elfa, Lelei, Rory e algumas das crianças. Quando perguntado sobre o que ele fará, Itami decide levá-los de volta a Onus Hill, como refugiados, querendo fazer a coisa mais humana. Quando a equipe retorna à base, a elfa, Tuca, acorda de um pesadelo de seu pai se sacrificando para salvá-la. Pina e os outros membros da Ordem da Rosa, Hamilton, Norma e Grey, ouvem boatos da JSDF vindos de uma garçonete de uma taverna local. Itami é repreendido por trazer os refugiados de volta à base sem qualquer comunicação, mas ele é rapidamente perdoado devido à quantidade de informações que podem coletar dos habitantes, e ele é encarregado de cuidar deles. Lelei aprende japonês mais rápido do que os outros, entendendo a importância de aprender a se comunicar. Na China, o presidente acredita que a região especial se beneficiaria mais se o portão aparecesse em seu país. Embora queiram manter a diplomacia, ele está disposto para enviar metade de suas forças se a oportunidade surgir. Enquanto no Japão, o primeiro-ministro é questionado sobre as baixas civis na região especial. Tentando ter a aprovação do público, ele diz que foi um monstro que causou as tais baixas, e que a JSDF não tem culpa nenhuma nisso. Lelei, Rory e Tuca se maravilham com os banhos internos e discutem o mundo além do portão. Existem mais países do que eles pensavam, e o Japão é apenas mais um entre muitos. Pina fala com Duran, que sobreviveu à batalha, e descobre que o massacre foi devido às ordens do imperador, enviando os outros exércitos para morrer enquanto a força do Império é mantida. Ela decide visitar Onus Hill com seus cavaleiros, parando em Itálica, uma cidade no caminho. Tuca ainda não acredita que seu pai morreu com os outros e pede suprimentos extras e roupas masculinas. Ela está preocupada que eles possam ter que encontrar um meio alternativo de reembolsar a JSDF por sua hospitalidade, embora sua preocupação rapidamente desapareça quando Lelei informa sobre os numerosos corpos de dragões alados no campo de batalha. Suas escamas valem uma fortuna, e a JSDF não tem uso para elas. Itami e sua equipe viajam para Itálica para continuar sua missão e vender as escamas. Embora nervosa no início, eles tranquilizam Tuca de que ela pode confiar na JSDF. Afinal, eles enfrentaram um dragão. A equipe avista uma coluna de fumaça à distância, vindo da cidade de Itálica. A cidade está sob cerco por sobreviventes do exército aliado. Após a batalha, ela sonha com a sua infância, onde ela está começando uma ordem de cavaleiros, apesar de todos da realeza a tratarem como uma piada. Mas agora ela finalmente tem a chance de provar que a Ordem da Rosa não é inútil. De repente, ela é acordada por um balde de água no rosto. A terceira equipe de reconhecimento da JSDF chegou aos portões. A princesa dá a eles um tour pela mansão, enquanto explica que os nobres de Itálica morreram e deixaram sua única filha no comando. Então ela assumiu as rédeas como comandante para defender a cidade. Itami se surpreende ao entender ela, se familiarizando cada vez mais com a língua deles. Eles concordam em ajudar a defender a cidade. E Pina diz ao terceiro reconhecimento para guardar os portões sul severamente danificados, principalmente como isca, já que são apenas 12 deles. Rory se pergunta por que Itami está se aliando ao Império. Ele explica que quer proteger as pessoas de Itálica e mostrar à princesa que eles não são inimigos e que existem alternativas para a guerra. A perspectiva da próxima batalha excita Rory. Ela finalmente pode enlouquecer e se jogar sobre os inimigos. Mas, em vez de atacar o sul, o inimigo rompe o portão leste, que Pina e seus cavaleiros estão lutando para defender. Ela hesita em agir,
vendo os horrores da guerra pela primeira vez. Itami espera impacientemente que ela dê a ordem e peça reforços. O que ela vai fazer e por que ainda não fez? Itami pede reforços, mas as forças terrestres são muito lentas. Então eles enviam as unidades aéreas para ajudar na batalha em Itálica. Os atacantes matam o comandante do leste, Norman, o que anima as tropas inimigas, enquanto continuam a avançar pelo portão leste. A princesa Pina ainda não tem certeza do que fazer. Ela continua congelando, incapaz de contra-atacar. Rory mal consegue se conter e fica eufórica. Lele explica que Rory, como apóstolo de Emroy, as almas dos soldados caídos fluem através dela como uma espécie de afrodisíaco. Ela não aguenta mais e corre em direção à batalha no portão leste com Itami e o terceiro reconhecimento em seus calcanhares. Os helicópteros da 4ª unidade de combate seguem para Itálica ao som da cavalgada das Valquírias de Wagner, pronto para iluminá-los. À medida que o sol nasce, Rory chega e instantaneamente derruba o maior bandido, chocando o inimigo. A 4ª unidade aparece e começa a pegar os bandidos que tentam fugir. Aqueles que ficam são rapidamente tratados por Rory e Kurabayashi. A 4ª unidade diz a eles para limpar a área antes de usar as metralhadoras para bater as forças inimigas restantes. Pina teme que a JSDF use o seu poder para se aproveitar de sua fraqueza, mas durante as negociações, ela foi pega de surpresa pela falta de demandas. A caminho de volta, a 3ª unidade de reconhecimento é encontrada por mais pessoas da Ordem de Pina, mas elas não são tão amigáveis. Itami diz ao resto de sua unidade para correr enquanto ele é feito de prisioneiro. A 3ª unidade de reconhecimento vigia a cidade, esperando para resgatar Itami. Pina repreende seus cavaleiros, preocupada com as consequências de quebrar o novo contrato nem mesmo um dia depois de ter sido assinado. Grace sugere que eles peçam desculpas, já que não são páreos para a JSDF. A equipe volta para a cidade e Tuka usa sua magia para nocautear os guardas. Na mansão, Itami acorda cercado por empregadas. Elas dizem a ele que as cavaleiras foram repreendidas, pedindo-lhe para poupar a condessa, o que o confunde. O 3º reconhecimento aparece na porta dos fundos e a chefe das empregadas diz para os tratar com hospitalidade. Pina ordena às suas cavaleiras que recompensem seu erro, mesmo que isso signifique oferecer seus corpos. Então, Bosses aparece na porta vestindo uma camisola. Ao entrar, ela vê todos se dando bem e tirando fotos. Com raiva e sentindo-se degradada, ela dá um tapa em Itami. Ele é chamado de volta a Onus Hill para se encontrar com o Senado japonês. E Pina pede para viajar com ele para ver o que está do outro lado do portão, levando Bosses com ela. Itami convida Tuka para falar com o governo japonês junto com Lele, atuando como tradutora. Rory ouve e exige se juntar a eles. Bosses pergunta a Pina se eles estão dispostos a começar uma guerra por causa de um tratado quebrado, mas a princesa acalma qualquer ansiedade, raciocinando que eles não os levariam se fosse o caso. Elas ainda não entendem por que os japoneses parecem tão razoáveis, tratando seu próprio povo e até mesmo os refugiados com tanta hospitalidade. Eles partem no dia seguinte com Pina e Bosses disfarçadas, só por precaução. E nesse ponto da história, nosso resumo acaba. Pois é. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também não se esquece de clicar no vídeo que tá aí na tela. Obrigado, pessoal. Até a próxima!